para onde vão os mortos? O que a Bíblia diz sobre o estado intermediário dos mortos? Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Passei uma semaninha aí um pouquinho mais devagar nas redes sociais, mas trabalhando muito aqui no distrito, e também tive o privilégio de ser padrinho de ordenação de um amigo muito querido, o pastor Otávio Júnior. Aqui você pode ver as fotos aqui do nosso momento de festa, onde celebramos aí 6 anos de trabalho para agora a igreja dar para ele a credencial de pastor adventista. Então eu quero fazer esse momento aqui, momento importante de agradecimento a Deus pela vida do pastor Otávio e pedir a Deus que Deus abençoe ele ricamente nesse ministério. Parabéns, querido, você merece, você é um homem de Deus, né? Muito bem, hoje o assunto é interessante porque acredito que isso pauta a nossa fé. O que acontece com os mortos? Né? Vai para o purgatório? Vai para um estado intermediário? Ou está dormindo esperando o juízo? Né? Eu já tenho uma posição que talvez você já saiba, né? Eu sou pastor adventista, né? Cuido aqui de 7 igrejas no distrito de Monte Azul Paulista. Eu creio que o morto ele está inconsciente, está dormindo, aguardando agora a sentença final. Né? Eu creio no juízo pré-advento, nós chamamos também de juízo investigativo, que antes do retorno de Jesus existe um pré-julgamento, que na verdade o juízo ele é dividido em 3 fases. Né? O pré-advento, antes da volta de Jesus, depois nós temos o segundo momento, a segunda fase, que acontece no milênio, né, o juízo de comprovação, e o juízo final de Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11. Tá? E hoje eu queria discutir com vocês esse assunto, ou pelo menos despertar o teu interesse para esse assunto muito importante. Eu creio na mortalidade da alma, né? Aquele que está agora dormindo, a alma está inconsciente, né? O corpo vai para a terra e o espírito, que é inconsciente, né? O fôlego de vida, volta para Deus, que Deus o deu. Então fôlego mais boneco é alma consciente. Quando acontece a desmembração, diz a separação, mais bonita a palavra, né? Do fôlego de vida e do corpo, há morte, né? Inconsciência. Quando os dois estão unidos, aí existe a consciência, o sentimento e assim por diante. Ok? Então esse é o assunto. Quero mostrar para vocês que eu acredito num sono da alma e que existe um pré-julgamento ou um pré-juízo antes da volta de Jesus. Muitos nos acusam, os adventistas, por acreditar nesse juízo antes da volta de Jesus. Mas eu vou mostrar para vocês num vídeo aqui de que os nossos irmãos evangélicos também acreditam no juízo pré-advento. Porém, eles são confusos nas ideias. Né? Modéstia à parte, a questão do juízo, a teologia sistemática adventista sobre o juízo é uma teologia muito completa, né? E complexa também, não posso dizer que é fácil entender. Mas eu tenho vários materiais aqui e leio muito sobre escatologia e percebo que a questão do juízo para muitos dos nossos irmãos evangélicos é meio complicado, né? Eles definem como um juízo único, final, mas depois dizem que quando morre vai para um canto, fica para um outro, enfim. Vamos dar uma olhada no vídeo que eu separei aqui, mais uma vez, de um podcast que assisto. Tem tantos outros, mas eu achei interessante. Esse já assisti faz muito tempo, mas o pedacinho acredito que vai nos ajudar a entender. Vamos falar um pouco de purgatório, estado intermediário dos mortos e o juízo. Tá aqui na tela? Bora lá então entender? Bom, o purgatório, ele foi criado pela Igreja Católica com base num livro apócrifo, que eles chamam de deuterocanônico, porque eles canonizaram, a fim de validar aquilo que os reformadores reprovaram. E esse livro é 2 Macabeus, capítulo 12, escrito 46 ao 48. Verdade. E em outros escritos também da própria Igreja Católica, o purgatório, diferente do que muitos pensam, não é, por exemplo, um lugar para purificar pessoas perdidas.
Não. O purgatório seria Para salvos. Salvos que não foram purificados. Que quando você morre com algum pecado, então eles acreditam que essa pessoa que vai para o purgatório é purificada desses pecados para depois entrar no céu. Isso é interessante, né? Às vezes eu vejo muito adventista, né, e crente acusando os católicos de coisas que eles não acreditam, né? Mas isso é verdade, eu fui checar essa fonte, os católicos acreditam na purificação dos justos, né? Porque eles usam um texto de Apocalipse que lá não entrará nenhum impuro. Então, se você morreu mais ou menos, tem chance no purgatório de se purificar. O pastor é bem feliz na colocação dele. Agora, na Idade Média, surgiu aquele cofre na igreja de Wittenberg, estava escrito assim, olha, ao tilintar de uma moeda nesse cofre, uma alma estará saltando do purgatório e indo direto para o céu. Ou quem não quisesse passar pelo purgatório, bastava dar seus bens, pagar indulgência e tudo mais, estava livre. Então, é para aperfeiçoar as almas de salvos e não para salvar. Assim como nós, a igreja católica, diz que o perdido vai para o lugar de tormento. Mas o salvo que está com impurezas, ele vai passar pelo purgatório. Agora, o estado intermediário, para eles isso aí é um estado intermediário. Agora, para nós, o estado intermediário é para o salvo ou para o justo. O justo vai direto para o paraíso, que é o terceiro céu. Ó. Então ele diz que quando o justo morre, ele já vai direto para o paraíso. Então, mas e o juízo final? Então ele volta depois, para depois receber a sentença novamente? Muito estranho. Então, e o ímpio? Ele vai direto para o Hades, lugar de sofrimento, aproveitando. Então, olha lá, tá dizendo. Então morreu, já vai direto para o lugar de sofrimento. Mas espera aí, e o juízo final? Tá vendo como é confuso? Eles falam de um juízo pré-advento. Já diz que já está definido, morreu, já sabe quem é justo, já vai para o céu, e o injusto já vai para o lugar de tormento. Isso fere o que diz a escatologia de Apocalipse, né? Vamos lá, continuando aqui. No gancho aí, o que é estado intermediário da alma? Então, o estado intermediário, na teologia, nós descrevemos como sendo o lapso temporal entre a morte e a ressurreição. Esclarecendo, o estado intermediário é um intervalo de tempo entre o momento que a pessoa morre e o momento que ela ressuscita. Porque haverá a ressurreição do justo e a ressurreição do injusto. O justo, nesse estado intermediário, ele tem um destino. O injusto também tem o seu destino. O justo, nós temos aí vários locais, não sei se você pode falar agora. Vamos lá, por exemplo, vários locais. Temos um local chamado Seio Abraão, debaixo do altar de Deus. Paraíso, terceiro céu. São todos lugares que a Bíblia descreve que os justos estão... Termos intercambiáveis para se referir ao mesmo lugar. Então é o mesmo lugar. Onde fica a alma num Do estado justo intermediário, num lugar, num estado de bem-aventurança e consciente. No lugar de bem-aventurança, então já está desfrutando, né, do galardão que Jesus promete que dará só quando ele voltar. Olha só, né? Então existe um pré-julgamento aí, viu, pastor? Então, agora esse estado intermediário tem lugar para o justo e lugar para o ímpio. Para o justo é o terceiro céu ou paraíso. Tá vendo? Percebe? Eu vejo uma confusão, não existe uma coerência nesses argumentos, né? Então, o purgatório, a gente entende que não tem como purificar após a morte, né? Isso é realmente uma invenção humana. Agora, existe uma confusão desse negócio de estado intermediário dos mortos. Vamos entender um pouquinho, sistematizar o nosso raciocínio aqui sobre essa questão de estado dos mortos, né? Purgatório. Bom, eu fiz uma pesquisa sobre o purgatório, fui nas fontes católicas, né, e vi algumas coisas interessantes. Trouxe para vocês aqui para a gente entender. Ó. O purgatório é uma purificação que envolve um castigo doloroso. Então a pessoa vai pagar pelos preços do seu pecado. Interessante que isso tira a graça de Cristo. Né? Não é Cristo que paga o preço do pecado, mas é a punição. Né? Associada à ideia de fogo, semelhante ao inferno. Semelhante, não é inferno. Tá? Diversos padres da igreja consideram 1 Coríntios 3,10 como evidência para a existência de um estado intermediário em que a transgressão leves são purificadas e assim a alma será salva. Tá? Então, se você é um crente mais ou menos, tem chance de se purificar. É um absurdo, porque depois da morte não existe mais chance de purificação. Hein? Mas vamos lá, tem mais. O que acontece quando o homem chega ao fim da sua vida e deve entrar em contato com Deus totalmente santo? Com Deus ninguém convive se não for totalmente dele. Olha, diz o livro do Apocalipse, que no céu, na cidade santa, Nova Jerusalém, não entrará nada impuro. Tá? Aquela ideia de purificação, então, até após a morte. É aqui que reside o lugar teológico do purgatório. Então eles chamam de teológico, né? É uma teologia humana, não bíblica. Né? O purgatório significa... pois a graciosa possibilidade que Deus concede ao homem de poder e dever
na morte, amadurecer radicalmente. Então, se você não foi maturo, se você não entregou a vida a Jesus, né, se Jesus não te purificou e você não viveu uma vida santa, fique tranquilo, que na morte você vai ter a chance de se purificar radicalmente. É perigoso demais isso, gente. Olha só. O purgatório é esse processo doloroso, mas vai doer, hein? Tá? Como todos os processos da ascensão e educação, no qual o homem, na morte, atualiza todas as suas possibilidades. Purifica-se. Daí o termo purgatório. De todos os limites, fruto da própria história de pecado, de maus hábitos adquiridos ao longo da vida. Percebe que não fala de Jesus, não fala de graça, não fala de vida enquanto a vida. Fala que depois da morte dá um jeitinho. Então, gente, o purgatório é uma ideia perigosa mesmo, né? E o estado intermediário? Eu fui procurar um pouquinho, né, das fontes sobre o que seria isso, que é confuso. Onde é esse negócio? Onde é esse lugar geográfico, estado? Onde fica isso aí, né? Vamos lá. O estado dos mortos, né, segundo esse site, diz o seguinte: escritores gregos antigos viam a morte como um sono. Olha lá, um sono. Homero, em sua obra, a Ilíada, chama o sono de irmão gêmeo da morte. Dizem que Sócrates, condenado a morrer envenenado, declarou: se a morte é apenas um sono, sem sonhos, deve ser algo maravilhoso. Mas a palavra de Deus ocupa-se do assunto com toda a clareza. Então agora eles vão falar sobre essa questão aí do... isso é a introdução, é interessante, né? Eles usam filosofia e uma ideia grega para dar introdução a esse assunto, né? Mas vamos ver o que diz a palavra, segundo eles, né? O estado dos justos falecidos, diz o site. Na morte, a vida corpórea cessa e o corpo começa a desintegrar-se. É verdade, ok. E o que é inerente à sua natureza, né? O corpo fica como que dormindo, então o corpo está lá, jogado, beleza. Daí o espírito, a alma, no caso o fôlego, né, entra em um estado consciente de existência. Aí que entra o problema. Eu não vejo, biblicamente, um estado consciente. O único lugar que você vai encontrar é Jesus contando uma parábola, uma história, uma ficção, para ilustrar o quanto o coração humano é duro, né? Que mesmo que se ressuscitem pessoas, Lucas 16... pessoas venham do morto, se façam curas e milagres extraordinários, as pessoas não vão acreditar. E outra, Deus não precisa fazer isso, porque Ele já deixou a lei e os profetas. Essa é a lição da moral da história do Lázaro e do rico, né? Então, ali não tem consciência, é uma história, gente, né? Diz assim, é a natureza desse estado, particularmente com respeito aos justos. Então você pode encontrar aqui a afirmação aqui sobre esse estado de consciência. Né? Bom, como o pastor Elias falou, eu peguei a imagem do site. Então diz o seguinte, existe o paraíso, né? Tem o lugar onde Jesus está. Ó, o seio de Abraão, tem um lugar, seio de Abraão, né? O lugar de tormento, o poço do abismo, olha o fogo, as lavas. Né? Isso aqui, gente, está parecendo uma teologia de Idade Média, de teologia do desespero, teologia do medo. Né? Eu acho estranho como que os protestantes embarcaram nessa ideia católica, né? E na filosofia grega de divisão das coisas. Né? Muito bem. Nós adventistas, deixa eu dizer agora o que eu acredito. Né? O salário do pecado é a morte, Mas Deus, o único que é imortal, né? A alma que pecar, essa morrerá, diz a Bíblia. Né? Deus é imortal, né? Porque não tem pecado. Concederá vida eterna aos seus remidos. Né? Então quem vai receber vida eterna são os justos. Vida é o contrário de morte. Se na morte você não sente, é inconsciente, é na vida que você tem consciência e sentimento. E como que pode as pessoas ficaram vivas, sofrendo, morrendo, a morte eterna? É incoerente. Deus vai dar imortalidade para os santos, não imortalidade para as pessoas morrerem eternamente no tormento. É um Deus assim que eu tenho dificuldade de acreditar nisso, né? Como um Deus amoroso tem prazer em ficar vendo o sofrimento, né? Ele vai aniquilar
vai pagar o preço, pronto, acabou, né? Vai sofrer um pouco, com certeza, eu acredito nisso, mas esse sofrimento por eternidade, milhões e bilhões de anos, é uma coisa assim, sem nexo, mas para mim é difícil. Irmãos, meus irmãos que acreditam nisso, eu tenho dificuldade em crer num Deus desse, né? Muito bem. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, os justos ressuscitados e os justos vivos serão glorificados e arrebatados para o encontro do seu Senhor. Verdade. Tá aqui, beleza. A segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, que após o milênio, Apocalipse 20 é muito claro, diz isso, olha lá, ocorrerá 1000 anos mais tarde. E tem todos os textos aqui com relação a isso. Então separei algumas questões importantes. Então, primeira questão importante. Aqueles que dormem estão inconscientes, os mortos não sabem coisa nenhuma. Está dizendo a Bíblia, Eclesiastes, não sabe de coisa nenhuma. Outro ponto. No sono, os pensamentos conscientes cessam. Olha o que diz o Salmo. Sai-lhes o espírito, né? O espírito que fala, a alma, né? E eles se tornam pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Acaba tudo. Parou. E quando volta, quando Jesus retornar, com um galardão, já feito o juízo, os vivos para os mortos terão a sua recompensa, os mortos, os ímpios terão suas recompensas e os vivos terão a sua recompensa, os justos terão a sua recompensa. O sono põe fim a toda a atividade do dia. Olha o que diz Eclesiastes. No além, para onde tu vás, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Como assim um estado consciente intermediário? É muito claro esse texto. Meu Deus, tem que rasgar a Bíblia. Olha lá. O sono nos dissocia daqueles que estão despertos e de suas atividades. Não é assim quando você está dormindo? Para sempre não tem eles parte em alguma coisa do que faz debaixo do sol. Aí alguns falam assim, não, mas debaixo do sol. Não, porque o terceiro céu está acima do sol, né? Então, e os mortos que estão lá no Hades, então não tem nada a ver. Gente, é muita... tem que inserir muita coisa aqui no texto para não acreditar, né? Sono normal inativa as emoções. Olha o que diz aqui, ó. O amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Verso 6 de Eclesiastes. O que mais? Durante o sono as pessoas não louvam a Deus, não estão vivendo na glória, como o pastor falou, desfrutando as delícias, né? Os mortos não louvam o Senhor. Salmo 115. O que mais? O sono pressupõe posterior despertar. Não é assim? Quando você dorme, você vai acordar, né? Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz, né, de Jesus, sua voz, e sairão. Isso é a ressurreição. Então imagina, o cara está lá nas delícias, lá, e de repente, agora tem o juízo final. Não, volta tudo, vamos lá de novo. É incoerente, né? Muito bem. E o último ponto aqui, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois da morte vem o juízo. Então, Jesus, quando volta, já existe um juízo, um pré-juízo, né? Um pré-juízo advento, né? Pré-advento, em que ele vai buscar os seus. Né? Nós chamamos isso de juízo investigativo. Mas eles só receberão o galardão quando Jesus voltar. Então todos os mortos hoje estão dormindo. Não receberam nada, nenhuma recompensa. Há um julgamento agora após a morte e Jesus vem buscar os seus que estão escritos no livro da vida. E só depois da volta de Jesus é que os justos viverão a eternidade. E os mortos serão punidos. Então, assim, é muito complicado aí acreditar que eles estão num lugar lá, né, e outros estão em outro lugar, depois volta tudo, que agora tem o juízo. Vamos lá. Muito bem, deixa eu voltar aqui para fazer minhas considerações. Então, gente, você percebe que o pastor Elias acredita num juízo pós-morte. Então, ele acredita que antes de Jesus voltar, os justos que morrem já estão no paraíso. Já estão no terceiro céu, lá no seio de Abraão. E os ímpios já estão no lugar de tormento. Então isso pressupõe um juízo pré-advento, que nós adventistas acreditamos. Mas nós acreditamos que esse juízo, ele acontece, mas a sua eficácia
só vai ser realizada ou conferida ou efetiva quando Jesus voltar, porque agora eles estão dormindo, não têm consciência, não sentem nada, não louvam, os injustos estão dormindo também, os justos estão dormindo. Então quando Jesus voltar, ele já vai ter feito um juízo pré-advento, né, antes da volta dele, e ele sabe quem são os justos e quem são os ímpios. Na verdade, Jesus já sabe de tudo, né? Esse juízo nada mais é que para mim e para você, que somos seres limitados. Jesus precisa dar satisfação. É interessante isso, né? Porque eu, pecador que sou, fui salvo. Como assim? Então o juízo pré-advento levanta provas para ser apresentado ao universo, que eu serei salvo, fui salvo pela graça e os méritos de Cristo. Entende? Então ficou claro aqui, gente, que enquanto as pessoas morrem, estão dormindo, aguardando o retorno de Jesus. E que se a pessoa morre e vai para as delícias, como o pastor disse, né, o justo, então para que Jesus voltar? Para que o juízo final, se já está decretado? Entende? Percebe a incoerência? Então eu gostaria que você pensasse nesse assunto. Eu acredito que os mortos, todos os mortos, desde Caim até agora, Abel, até agora, eles estão dormindo, aguardando a manhã da ressurreição. Uns vão ressuscitar, né, ouvindo a trombeta, a voz do arcanjo, ressuscitarão para a vida eterna. E após os 1000 anos, como diz Apocalipse, os mortos infiéis ressuscitarão para receber a sentença final. Isso é muito claro em Apocalipse. Dizer que agora os mortos estão num lugar, que estão conscientes, que estão desfrutando. Veja, eles falam, eles desacreditam, não acreditam num purgatório, que é um estado intermediário também, mas eles inventaram um outro estádio, o estado intermediário também. No purgatório há um processo de purificação. Nesse intermediário já tem a sentença. Então para que Jesus voltar? Para que a ressurreição? Para que isso, se já foi definido? Tá bom? Deus te abençoe. Espero que esse assunto, se não esclareceu tudo, possa de alguma forma contribuir para a sua motivação em estudar mais. Eu gravei esse vídeo aqui sobre o estado intermediário aqui do pastor Hernandes Dias Lopes, um baita de um pregador, só que eu discordo da maneira como ele acredita nesse estado intermediário. Tá bom? Nos vemos na próxima semana, se Deus assim permitir. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Valeu, fui!